Fala pessoal, bom, meu nome é Daniele Catarino e estarei hoje no programa Conexão para falar sobre conexão intestino-cérebro. Ó, até combinou, hein? Conexão. E esse vídeo vai ser muito interessante para nossa saúde. Fique comigo até o final, acompanhe a vinheta. Olá pessoal, tudo bem? Bom, meu nome é Daniele Catarino, sou nutricionista, tô na área há 27 anos, completando este ano. Melhor até nem falar disso, né? Perdemos as contas. E no decorrer dessa jornada toda, muitas coisas novas eu fui aprendendo e descobrindo que a nutrição é muito mais do que a simples alimentação para o processo de emagrecimento. Então, antes de mais nada, eu gostaria muito de agradecer ao Rodrigo da R7 Criações pela oportunidade de estar podendo divulgar um pouco do meu trabalho. E hoje o nosso tema vai ser um tema nem tanto divulgado, né? É uma pena que isso é pouco divulgado. Mas nós vamos estar falando sobre nutrição, conexão, intestino-cérebro. Bom, então eu gostaria de começar falando sobre uma frase de Mark Hyman, onde no século 21 ele já nos fala que nossas papilas gustativas foram sequestradas. Ou seja, a indústria alimentícia conseguiu conquistar essas papilas com alimentos industrializados, hoje com glutamato monossódico, que são os quinores, esses alimentos que acabam dando um sabor especial na alimentação, aos alimentos, né, de refrigerantes, onde a gente consegue ter nada de caloria, mas ter um aumento da carga glicêmica, que é um hormônio super importante para estar nos engordando. Então o alimento não tem caloria, mas como assim ele nos engorda, tá? Isso tem muito a ver com os adoçantes que a gente acaba ingerindo e levam para o nosso cérebro a sensação de que algo doce vai entrar. E se algo doce vai entrar, o nosso organismo super inteligente já começa a liberar insulina para abaixar esse açúcar. Enfim, essa conexão vai fazendo com que a gente se vicie nesses alimentos, né? Como um grande professor que eu tenho, Dr. Murilo Pereira, ele fala: passa tempo, vai passando o tempo um pouquinho mais devagar, ou não, vai passando o tempo muito mais rápido, nosso tempo de vida. Por quê? Na verdade, isso vai viciando. Eu quero bis, né? Porque quanto mais eu comer, mais viciado eu fico. E infelizmente isso vai levando a um processo inflamatório, gerador de várias doenças. Eu tô aqui com essa minha lâmina, que eu adoro, meus pacientes já estão super acostumados, né? Eu sempre mostro essa lâmina no início das nossas consultas, onde a gente vai falar um pouquinho sobre microbiota, tá? O que é a microbiota? A gente tem uma microbiota onde nós vamos ter um equilíbrio de todos os micro-organismos que convivem lá. Então é normal a gente ter parasita, é normal a gente ter fungo, é normal ter bactérias, vírus, mas isso tudo tem que estar em equilíbrio. Por conta dessa alimentação rica em adoçantes, conservantes, corantes, está existindo um processo de hiperpermeabilidade do intestino. Esses alimentos vão inflamando a parede do nosso intestino. Eu vou até tentar mostrar aqui para vocês, não sei se a gente vai conseguir mostrar isso bem, mas já para a gente ter uma ideia do quanto isso pode influenciar na nossa absorção de nutrientes, tá? A alimentação sim tem muitos nutrientes que são essenciais para a nossa vida, tá? Um exemplo clássico, eu gosto muito de falar sobre tireoide. Então eu vou lá, avalio nos meus exames tradicionais, T3, T4, TSH, tudo ótimo, tá? Seu médico solicitou anticorpo anti-TPO, antimicrosomal, antitireoglobulina, por ali a gente consegue saber se está existindo alguma alteração autoimune, tá?
E é muito comum existir essas alterações autoimunes devido à permeabilidade do intestino estar alterada, tá? Então eu vou tentar mostrar aqui, não sei se o Rodrigo consegue pegar, tá? Um pouquinho sobre o nosso intestino. Então assim, essa lâmina que é do Divertimente, tá? Uma empresa maravilhosa que nos mostra aí como a gente consegue mostrar um pouquinho para os pacientes no dia a dia como é o nosso intestino. Então aqui nós temos o nosso intestino. Fazendo um corte nesse intestino, o nosso tubo, ele é mais ou menos assim. E esse tubo, ele é cheio de vilosidades, tá? Essas vilosidades servem como se fosse um filtro, tá? Então, se tá tudo ok, eu tô com a minha parede do intestino bonitinha, eu vou num restaurante japonês, onde a gente pode ter parasitas, mas o corpo tem a defesa para tudo isso. Então, não é que eu tô pedindo para não comerem mais, a gente pode comer. Só que se isso aqui estiver adequado, eu consigo ter uma defesa. Então, essas vilosidades, eu vou mostrar uma outra lâmina que ela fica um pouquinho mais fácil de visualizar, tá? Onde a gente consegue ter, esse é o nosso tubo, tá? Então, dentro do tubo, eu vou ter essas vilosidades e isso é feito como um filtro, né? Então, tem parasita na salada, na carne do salmão que eu tô ingerindo, ele vai parar nesses cabelinhos, tá? O que for nutriente adequado vai passar para as tight junction, onde vai ser feito um novo filtro e depois isso vai para a nossa corrente sanguínea. Só que, infelizmente, essa mudança da alimentação que ocorreu aí há aproximadamente uns 30 anos, né, vem mudando a nossa alimentação. O pão não é mais o mesmo, né? O nosso glúten hoje é extremamente inflamatório. Então, quem come pãozinho todos os dias vai inflamar essa parede. Quem come lácteos, pensa, a nossa vaquinha que está ali fornecendo o leite, ela está confinada, amamentando o bezerrinho. Ela é inseminada novamente, tá? Então, passa hormônio, passa estresse, porque ela também libera cortisol, que é o hormônio do estresse. E isso tudo a gente acaba ingerindo. E é onde a gente vai tornando essa parede do intestino inflamada. Então não é incomum essa parede ficar assim, tá? Isso a gente chama de permeabilidade intestinal, síndrome de leaky gut, tá? Onde a gente vai ter uma dificuldade de absorção dos nutrientes. E isso está cada vez ficando mais sério, tá? A gente tem aumento de parasitas, que é algo que a gente pode considerar assustador, porque por conta dessa permeabilidade, eles conseguem ganhar o mundo, porque eles entram na nossa corrente sanguínea e podem se alojar onde eles bem entenderem. Há casos de câncer que são confundidos com patologia câncer, mas na verdade a pessoa tem um parasita no seu fígado, por exemplo, tá? Há casos de esquizofrenia, tá? Convulsões. Então é muito importante que a gente pense na nossa parede do intestino, na nossa imunidade inata, tá? Então hoje nós vamos falar um pouquinho disso relacionado à depressão. Então, falando de ansiedade, depressão relacionadas à microbiota intestinal, eu gosto de contar uma história que tem a ver um pouco com a minha história, né? Eu, aos meus 30 anos, eu perdi o meu sustentáculo, que era o meu pai. Então, isso me gerou grandes tristezas e eu entrei num processo de ansiedade, né? Trabalhando, 2 filhos, aquela questão de muita ansiedade, e toda vez que eu ia ao médico, eu recebia uma prescrição de algum medicamento, tá? O meu órgão de carga sempre foi o estômago, então eu tinha estufamento,
eu tinha grande distensão abdominal, mas eu também tinha dores no intestino, que foi diagnosticado uma gastrite erosiva e tudo mais. E para tratamento é utilizado os prazóis, né, as bombas de prótons. Super interessante para tratamento. Mas hoje eu pego no meu consultório pessoas tomando há 10 anos, há 15 anos. E essas bombas de prótons vão fazendo com que a gente diminua a produção de ácido clorídrico no nosso intestino, no nosso estômago. E esse ácido é extremamente importante para fazer a quebra dos alimentos. No meu caso, o que acontecia? Por conta do meu conhecimento na formação de saúde ortomolecular, né? Uma das minhas especialidades é nutrição ortomolecular. Eu sabia que as bombas de prótons, a longo prazo, vão roubar vitaminas do complexo B, principalmente a vitamina B12, a metilcobalamina, que é essencial para a redução de dores articulares, de dores no corpo, e principalmente para a parte mental. Então, eu usava pontualmente os 3 meses, mas devido ao processo de ansiedade, passava 2 meses e eu precisava tomar de novo. Então, aquilo era um conflito também de ansiedade que rolava na minha cabeça. Aí eu falo que, por Deus, né, algo caiu no meu colo. Eu conheci um laboratório na época que faz exames de intolerâncias alimentares. O que são esses exames de intolerâncias alimentares? Diferente dos exames de alergia, que são mediados por IgE, os exames de intolerâncias alimentares, eles são mediados por IgG. Infelizmente, os convênios não cobrem. Mas esse exame foi um marcador de águas na minha vida e das pessoas que passam comigo aí há mais de 25 anos, né? Então, os meus pacientes, alguns que já estão comigo há muito tempo, sentiram essa mudança, porque foi sensacional, foi incrível o resultado que eu tive comigo. E aí eu comecei a aplicar isso nos pacientes e a gente conseguiu ter um resultado muito interessante. Então, o meu lance era muito ansiedade, né? Essa ansiedade que não cabia dentro de mim, essa dor de estômago, onde eu precisei procurar um especialista, que cada vez que eu ia, eu aumentava a minha caixinha de remédio. Também acho necessário em muitos casos, mas foi muito interessante. Quando eu comecei a fazer a dieta inflamatória, depois eu posso passar para o Rodrigo, ele pode passar um pouquinho dessa dieta que eu postei ela no meu Instagram. E como eu já tinha uma bagagem de mais de 20 anos de nutrição ortomolecular, eu achava que isso estava tudo bem, que era um problema de ansiedade apenas, né? E quando eu recebi esse exame, para meu susto total, eu tinha vários alimentos que estavam me inflamando. Como filha de uma boa mineira, né? Eu acho que por uns 40 anos eu sempre usei muito queijo, muito lácteos, né? E a gente aprende, para modulação de peso, usar a carga glicêmica. Carga glicêmica sempre foi o nosso foco para emagrecimento. Então, se eu como muito carboidrato, um bolo, um doce, um suco de fruta, eu vou ter um aumento muito rápido do meu açúcar e automaticamente a insulina, que é um hormônio perfeito para baixar esse açúcar. Porém, a insulina é um hormônio anabólico e ela estoca gordura, principalmente no fígado. Então tem gente que jamais tomou álcool, mas tem gordura no fígado. O que justifica? Muito provavelmente toma muito suco de fruta ou come frutas em excesso. Saudável a fruta, mas tudo tem que ser em moderação. Então, isso sempre fui passando aos pacientes. Combinar a carga glicêmica. Vou comer uma fruta, vamos combinar com gordura do bem, vamos combinar com proteína para a gente ter um resultado melhor. Eu achava que tudo estava perfeito, porque era exatamente isso que eu fazia. E eu usava quem para baixar a minha carga glicêmica? Os deliciosos lácteos, né? E para minha surpresa, no exame, um dos primeiros itens, acima de 30 você está intolerante. Eu tinha uma intolerância de 136, eu até decorei, né? Isso já faz mais de 5 anos, de leite. Na sequência, uma intolerância à caseína do leite, ou seja, eu estava extremamente inflamada pelos lácteos, um pouco pelo glúten, mas muito mais pelos lácteos, né?
E como eu tinha tido filhos recentemente, eu achava, também colocava um pouco a culpa. Eu não estou conseguindo reduzir tanto o meu peso, bati uns 5 quilos a mais do que eu tenho hoje. A idade, ao fato da gestação e tudo mais. Mas quando eu peguei o resultado daquele meu exame, eu fiz a íntegra, né? Retirei completamente os lácteos e o glúten da minha alimentação. E em 45 dias eu estava 6 quilos mais magra. Foi praticamente um milagre, porque eu já tinha todo o conhecimento da nutrição. Eu já tinha o conhecimento da ortomolecular, então eu suplementava, fazia exercícios físicos, eu fazia uma alimentação adequada, só que eu estava inflamada. Minha parede do intestino estava assim. Então, problemas gastrointestinais, né, digestão ruim, leaky gut, intestino que não funcionava bem, tudo isso foi como um presente. De repente, em 45 dias eu estava bem mais magra, bem mais feliz e desinchada, que eu falo desinflamada. E com isso, o que eu comecei a observar? Os medicamentos que pouco faziam efeito para mim em relação à ansiedade, passaram a ter um efeito até extra, né? Aos poucos eu ia esquecendo desses medicamentos. Eu, na época, usava um medicamento prescrito pelo meu psiquiatra para dormir. E esse medicamento me fazia dormir, mas não era tão eficaz assim. Ele, né, um excelente médico, ele falou: Dani, não vou poder estar te passando mais nada, já tá ótimo, já tô falando muita coisa. E simplesmente esse mesmo medicamento, que não me fazia dormir tão bem, alguns dias depois estava me deixando dopada no dia seguinte. Ou seja, o fato da gente ter melhorado a permeabilidade do intestino, eu passei a absorver melhor os nutrientes da minha alimentação. E com isso, eu consegui ter resultados que influenciaram totalmente no eixo intestino-cérebro. E com isso, saúde, redução do peso, melhora da ansiedade, melhora da cognição, melhora do foco e concentração. Então isso é a mensagem de hoje, tá? A gente vai estar marcando outras vezes, onde eu vou poder estar falando um pouquinho mais sobre essa conexão intestino-cérebro. E que é muito importante a gente prestar atenção de como está essa alimentação, o quão inflamatória e o que pode estar levando, né, a um processo de leaky gut, que é a síndrome do intestino permeável, que está relacionada a várias patologias, além de depressão e ansiedade, a doenças autoimunes como hipotireoidismo subclínico, psoríase, vitiligo, artrite, alteração de humor e depressão, síndrome do intestino irritável. Então vale a pena a gente pensar em leaky gut. Foi um prazer estar aqui com vocês hoje. Vamos ter outras oportunidades e a gente vai falando um pouco mais. Coloquem aí as dúvidas de vocês, o que vocês gostariam que a gente estivesse fazendo novos vídeos, e vai ser um prazer poder estar orientando vocês, e agradeço aí muito por estarem aqui comigo até o final desse vídeo.